Gente, tudo bem? A gente vai gravar hoje a aula 9 de ecologia, né? A ecologia é um assunto vasto, né? Então acho que a gente vai falar mais sobre um dos tópicos da ecologia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a interação dos morcegos com as plantas e os animais, né? E aqui a gente tem tem muitas plantas que estão adaptadas à dispersão, né? Por morcegos, né? E seja do pólen, seja das sementes, né? Então, a síndrome da flor dos morcegos são flores que abrem de noite. A abertura das flores ocorre, anteses, ocorre depois do pôr do sol. As flores normalmente duram uma noite. As flores são brancas ou de uma coloração é, não muito atraente, né? Porque elas são expostas de noite, não de dia, né? Então não tem cor bonita, vermelha, laranja, as coisas não tem. E pode ser um cinza, um marrom, uma coisa horrorosa, né? Um, e elas produzem um cheiro muito forte, porque elas atraem pelo cheiro. Elas produzem uma enorme quantidade de pólen e um néctar bem diluído, né? Em enorme quantidade, né? Para matar a sede e a fome do morcego, né? E as flores estão posicionadas longe da folhagem, né? Devido a vários fenômenos. Caulifloria, né, que o caule é comprido, flagelifloria, então você tem como se fossem flagelos, né, deixando as flores nas pontinhas, né? Então, vários mecanismos, né? De uma forma semelhante, as frutas que são dispersadas por morcegos, elas são posicionadas longe da folhagem, né? Um, Tem, por exemplo, a jaca é uma coisa clássica, né? Porque ela é grande e ela é posicionada no caule ou, né, longe da folhagem, né? A manga, outra fantástica, né? A cor não é, né? Normalmente a cor é meio da jaca, né? Sem graça, né? Sem cor, né? Mas o odor é muito forte, né? E no fundo, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Piper amálago, piperácea, né? Veja, ele está na pontinha. A inflorescência está na pontinha, assim, e fica para cima para os carólia pegarem com mais facilidade. E B, um cecrópia, né? Cecrópia obtusa, né? Eles ficam para baixo, mas eles são fáceis para o artibeus pegar, né? O C é uma sapotácea, né? Então, o próprio sapoti com cheiro forte, uma coloração sem graça, é uma fruta que era dispersada por morcegos lá na América do... Desculpe, lá na Ásia, na África, né? O sapoti na Índia, né? Eridia comine gutífera, né? De novo, né? Na pontinha né? De um longo, né? Cabinho, né? O solanum, né, esses tomatinhos, né, de novo, eles são empurrados para cima para os artibeus cinereus conseguirem pegar, artibeus gnomos conseguirem pegar na boa, né. O cocô deles está cheio de semente de solanum, né, para esses tomatinhos, né. Aí a gente tem ficus. Os figos, eles são fantásticos, né, porque eles são cheios de, frequentemente, pela interação ecológica com as vespas, eles são ricos em proteína, né? Figo é rico em proteína. Primata e morcego adora figo. Então, isso aí é a ilustração aqui, né? E onde que é posicionado, né? Na ponta dos galhos, né? Na ponta. Então, aqui a gente tem, ó, três. Musa species, né? Musa é a bananeira, né? A bananeira é clássico para ser polinizada e a fruta se dispersa por morcegos, né? Depois, dois, cocos nucifera, né? Depois, eles são visitados por morcegos, né? Lá na Malásia, né? Que é aqueles pteropodídeos grandes, né? Depois, três, espécies de arenga, né? Depois, quatro, as mangas, né? Cadê a manga?
a quatro manga, né? Na ponta, no ponta do galho, né? Depois, a manguífera, espécie de manguífera, né? Depois, um, Oroxylum índico, né? 5. Então, cara, isso aqui não. 11. 11 é mais cara de manga. Isso aí, manguífera deve ser só o gênero, né? Mas, que mais? 5. 5, olha, na ponta aqui, ó, de um caulezinho, né? 5. 6, olha, Pachanelia multijuba, né? 7, Bombax, olha. Bombax, a gente também tem Bombax aqui, olha como é que é. Depois, 8, Ceiba, né? Olha, as fitinhas aqui, né? Depois, 9, 9 tá aqui, ó. 9A e 9B são Ceiba pentanda, né? Depois, espécies de dúrio, 10, que é um fruto, que inclusive os elefantes acham atraentes, né? Tá aqui. Depois 11, Páquia. Depois 12, Syzygium, né? 12, cadê o 12? O 12. A gente está indo e olhando para ver onde que eles estão, né? Onde que eles estão? No tronco, no galho, ou na ponta dos galhos, saindo da vegetação. Ó, aqui, o 13, né, na ponta do galho da vegetação, depois 14, 15, né, Sonetiba e Sonoratia ácida, né, na ponta dos galhos que ficam emergindo da vegetação, né. Então, a folhagem está do lado de fora, ele fica nessa parte com menos folhagem. Ou fica na ponta dos galhos, né, na ponta dos galhos, né, emergindo da vegetação ou bem ofertados assim, né. Então, isso aí dá uma ideia, né? Agora aqui, como que os morcegos processam os frutos, né? E aqui os morcegos, eles usam várias estratégias, né, para morder os frutos, né? Então, é, é, menos eficiente, mais eficiente, né? É, uma mordida bilateral e aqui, se você pode trazer a fruta bem para trás dos dentes, aí aumenta a força, né? Se você traz na pontinha, a força é menor, né? Se você morde com um lado só, isso aí é mais eficiente. Então, bilateral e raso, você não exerce tanta força, né? Porque é na pontinha, e você divide a força, né? Então, isso aí para frutos. Isso aí pode ser até mordida teste, né? O morcego vai mordendo as frutas e você vê as mordidas, né? Ele está vendo quando que essa fruta vai estar boa, madura. E ele fazendo um mapa na cabeça dele. Então, isso é comportamento exploratório. Ele vai lá, enche a pança, depois sai voando por aí testando as plantas. Para saber, prever quando que vai ser a próxima frutificação, né? Aí, bilateral e profundo, essa aí é melhor, mais eficiente. E unilateral e raso, ele é mais eficiente do que bilateral, né? Mas o melhor de todos é unilateral e profundo. Isso aí é o jeito mais eficiente de morder, né? Agora, quanto tempo o morcego fica manipulando a comida, né? Então você tem os frugívoros e os que se alimentam de figo. Então aqui a gente tem os fustomídeos, né? E aqui a gente tem atíbios planirrosa, atíbios jamaicenses, aí depois Carabis fusilata, Estunira lilium e Estuniram antillium, né? O que seja, né? Não, isso aí é SA, deve ser algum pteropodídeo, né? E Nyctocebus, não sei o quê, Pteronopus, e Pteronotus, Pteropodídeo, né? Pteropus, né? Então, você tem as duas classes, né? Os frugívoros, que se alimentam de solanáceas, essas coisas no chão, e os que se alimentam de figo. Os que se alimentam de figo, eles mastigam, olha quantas mordidas. Até o 120 aqui, né? Esse Pteronotus, né? Com os picilatos, né?
Dobsonia minor, Atibeus feotis, Atibeus jamacensis, aí Paranicteris rapto, né? Nictimeri albivente, né? Caroipsata, Steniolinium, e Ciconicteris australis, tá? Então, os frugívoros, eles se dividem entre os que se alimentam de figos e os que se alimentam das outras frutinhas, né? E no caso do Steniolinium, né? Talvez Solanacea, no caso de Caroipsata, Piperaceae, né? Só que o que é interessante desses aí é que os que se alimentam de figos mastigam muito mais a comida. Mamãe ia ficar com orgulho, né? Mastigam muito mais a comida do que os que se alimentam das outras frutinhas do subbosque, né? Então, por quê? Predação de semente, tá bom? Então, ó, aqui, ó, Carolis, Tuinium, Ciconicteris australis, depois Dobsonia, Paranictimene, Atibeus Atibeus feotis, né? E aí, quanto que eles comem de fruta, né? E aí, fruta mole e fruta dura. Quando a fruta é dura, eles fazem a mordida unilateral profunda, que é mais forte. E quando ela é mole, aí eles tendem a fazer a bilateral, não muito profunda, né? Atibeus feotis e jamais mais ou menos os dois, né? Um, o, o bilateral raso e o unilateral raso, né? E é a mesma coisa com Pteropodide, né? Dobsonia, ele é um que dá umas mordidas bem profundas em frutas duras, né? Agora, Paranictimene, não, ele mais ou menos com tudo, ele faz mordidas rasas. Lembrando que Paranictimene, ele é um ground story, um, um Paranictimene rapto, ele fura o esquema, né? Ah, não, ele não fura o esquema, porque eu tava achando que ele tava por aqui, né? Mas ele tá aqui, né? Então, ele é um pteropodídeo que come figos, só que ele, pelo visto, ele não sabe lidar muito bem com frutas duras, frutas moles, porque ele sempre tem um shallow bilateral, né? Synchonycteris australis, né? Ele dá as mordidas profundas ao contrário do que o esperado, e fruta dura, menos, né? Então, vai saber, né? Vai ver que, vamos ver o que ele come normalmente. Synchonycteris. Ah, tá aqui. Ele come coisas do subbosque, né? Então, ele, na verdade, frutas duras, ele faz o contrário do que seria esperado. Vai ver que ele fica com medo de machucar a mandíbula, né? E aqui, o principal, né? É, é os Inflastomide e Pteropodide, os de subbosque, diferem dos dos comedores de figo, que os comedores de figo, exceto Paranictimere, eles todos mudam para um estilo de mordida mais eficiente, unilateral profundo, quando eles estão se alimentando de frutas duras, né? Bom, aqui é a seleção de fruta pelos morcegos, né? E então, é conteúdo de energia das frutas das plantas visitadas por Aerops psilata, né, em Santa Rosa National Park, na Costa Rica, né? Deve ser Parque Nacional de Santa Rosa. Para uma dada localidade, a energia por noite disponível nas frutas decresce em função com o número de dias que os frutos estavam presentes nas plantas, né? B. A tendência dos morcegos de visitar espécies diferentes de flores por noite é a função do uso de morcegos de flores, visitação de flores. A visitação de flores é medida com a proporção dos morcegos que estavam cobertos de pólen, né? Então, se eles visitam flores, eles ficam cobertos de pólen, né? Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é de que
quanto mais tempo um pet, né, está produzindo fruta, menos fruta ele tem, tá? Então, é, quanto mais tempo os frutos ficaram na planta, maior a probabilidade de algum frugívoro ir lá e comer, né? Então, o conteúdo de energia começa a cair, né? Então, existe um período bom de visitar ah, uma mancha de frutas, e quanto mais tempo for passando, menos frutas vai ter, porque o arbusto deixa de produzir frutas e todas as frutas disponíveis já foram devoradas, né? Então, por isso que eles têm que mudar de mancha para mancha, né? E aqui é o número de visitações de flores, né? E o número de táxons diferentes, né? E o que é interessante é de que você tem, né? Você tem uma relação direta, né? Entre, quanto mais, quanto mais o morcego usa flores, mais tipos de pólen diferentes que é encontrado nos morcegos, né? Então, os morcegos que normalmente se alimentam de pólen, eles costumam ter muito mais pólen de plantas diferentes do que os outros morcegos, né? Então, é como se alguns são especialistas em frutos e tendem a ignorar, em, né? Eles fazem poucas visitas em flores, né? E alguns têm muitas visitas em flores. Os que têm muitas visitas em flores, eles usam muito pólen, né? Então, o que eu mais achei interessante é que, ó, Glossopsis soricina é mais do que Artibeus jamaicensis, Carolia, Artibeus, Tonira e Artibeus litteratus. Isso aí faz sentido, porque o glossopagino se alimenta de néctar. Mas filósofos de escola, ele adora comer flor. E ele aí tem um monte de coisa. Então ele é onívoro, né? Mas se der a chance, ele come muita, faz muita visitação. Então aqui a gente tem alguns morcegos, né? Ilustrando aqueles pontos ali de onde fica o fruto. Então, por exemplo, essa amendoeira aqui, que é da Ásia originalmente, né? Ela tem um fruto na ponta do galho, e aí os morcegos vêm, catam, eles normalmente dão uma cambalhotazinha, né, para soltar, né, né, do cabinho, e aí vão embora, né? E aqui visitação de flor, né? Então, né, tem algumas plantas de que estão lotadas de flagelifolia, né? Eles estão lotadas de estamens. Esse aí é um recurso que o que está atraindo o morcego para lá é o pólen, né? Que é rico em proteína, né? Além do néctar, né? Aqui é a visitação, né? No Flostomídio, né? Né? Putz, vou ter que ver, eu esqueci qual que é, né? Pois pode ser um desses das Antilhas, né? Mas né, se alimentando de néctar, né? Aqui, mas olha, é um filostomídeo, olha a folha nasal ali, né? E botando a linguinha para fora. Então pode ser um glossopagíneo ou um braquifilíneo, né? Depois aqui é Megaloglossus vermani, um morcego africano com a língua comprida, né? Aqui, um marsupial, Tarcípes, que se alimenta do néctar, do pólen de na Austrália, né? Ele não voa, né? Mas ele é um grande polinizador de certos tipos de eucalipto, né? Aqui é um Megaloglossus, é um nectarívoro do velho mundo, né? É um pteropodídeo, né? E depois, Philostomídea, a gente tem o Chironictris arisoni, né? Com a língua bem comprida, né? Então, veja, o que eles têm em comum? Os dentes são simplificados, eles tendem a se diminuir, até sumir, né? No caso do Tarcípes, né? E eles têm línguas super compridas e a língua normalmente acaba num cotonete, né? Pois as papilas são bem desenvolvidas e é isso que eles enfiam, pegam o néctar por capilaridade e depois trazem para a boca, né? Agora aqui eu quero que vocês percebam a quantidade de beija-flores é 10 vezes maior em espécie do que morcegos glossopagíneos, tá?
Então não dá para discutir, né? Mas a própria diversidade das aves é muito maior do que a diversidade dos mamíferos, né? Então, um, é, um, né, aves tem mais de o dobro de aves no mundo, né, do que mamíferos, né? Acho que mamíferos são 5 mil e aves tem mais de 10 mil, né? Então, e aves nectarívoras, como o beija-flor, elas são extremamente diversas aqui na região neotropical, né? Então, teve uma explosão de coevolução, né? Mas o que é interessante é que mesmo que a quantidade de nectarívoros é bem menor, o padrão é o mesmo, né? E veja, se você tem muitas espécies subdividindo o meio ambiente, ou você pode ter uma espécie, poucas espécies de noite, mas como elas são as únicas que estão ali de noite, elas são muito mais importantes, porque muitas plantas de noite vão usar esse recurso, né? Então, mas o que é interessante, isso aí em número de 100 espécies. Algumas localidades na América do Sul têm, né, um, um, né, mais de 100 espécies, né? E aqui 10, né? Então, para o mesmo comprimento. E aqui tem 15, né? E aqui mais de 100, né? Só que mesmo assim, o que, que é interessante é que o pico de beija-flor coincide com o pico de morcegos beija-flor, né? Morcegos nectarívoros, né? Então, a distribuição equatorial. É, 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 então, a gente tem 35 espécies de morcegos que se alimentam de néctar e 330 espécies de beija-flores, uma taxa de 1 para 10, que é mais ou menos a taxa de riqueza de morcegos para riqueza de aves no, no mundo, né? Então, normalmente, a riqueza de morcegos é cerca de 1/10 da riqueza das aves numa dada região. Então, eles entraram no nicho vazio, né, noturno, e eles diversificaram imensamente, né? E como mamíferos são extremamente têm um sucesso extremo, né? Mas os reis do dia, voadores, são as aves, né? E a quantidade de espécies que eles conseguiram empacotar é impressionante, né? Então, as barras mostram o número de espécies por cada 10 graus de latitude e ambos têm um pico maior na, na região equatorial, né? E, não, e a biodiversidade é máxima nos trópicos, provavelmente por causa disso. Mamíferos e aves respondem de uma forma semelhante. Por quê? Na região temperada, não pode ter especialistas frugívoros, não sei se eles são migratórios, que nem as aves, né? Porque não tem fruta o ano todo, não tem néctar o ano todo. Nos trópicos tem. Nos trópicos tem uma enorme diversidade de plantas, né? Que é dado pelo clima, né? E né, a chuva e o resto, a temperatura, isso permite o crescimento o ano todo de plantas, né? E aí tem recursos o ano todo, né? E você tem um monte de interações ecológicas, então isso aí permite empacotar muito mais espécies, né? E aí você tem tanto insetos quanto aves, quanto morcegos estão respondendo para a enorme diversidade de plantas, enorme diversidade de recursos, que estão num ambiente mais ou menos estável o ano todo, e ano após ano. Então você teve uma grande diversificação biológica. Agora, o, a região temperada para cima, você tem uma simplificação dos ecossistemas, porque você tem um número menor de espécies e os recursos eles são sazonais, né? E essa sazonalidade faz com que ou os frugívoros e nectarívoros migram, né? Bem voando e vão embora voando, né? Que acontece com morcegos e com aves, né? Ou os espécies que conseguem ficar o ano todo tem que ser generalistas, né? Então, mais generalistas, menos especialistas, né? E a diversidade cai, tá bom? Ah, o que que eu tô vendo aqui? Flores polinizadas por morcegos, né? Então, só mostrando o esquema de que tem, ó, dúrio, aba da bombacácea, quiguela bigonomiácea, né?
C. Bombacopsis bombácea, Espatoida camponulata, Bignomiácea, né? Esse é o D. Depois E, Orocilum indicum, né? Bignomiácea, né? E, claro, Musácea, a gente conhece essa aí porque é a da bananeira, né? E o que que eles todos têm em comum é que eles têm né, essa platifolia, caulifolia, o que que seja, né? Que permite que as flores sejam expostas e sejam de fácil acesso para os morcegos, né? Então aqui os morcegos se alimentando de, né? Isso aí é um filostomídeo, né? É, e ele está se alimentando da flor e aí a flor poliniza as costas dele, né? E aqui, né? Um outro filostomídeo, né? Se alimentando de cactos, né? E aí com o rostinho cheio de. As espécies a gente vai discutir um pouquinho quando a gente fizer a identificação das. Então aqui ele se alimentando do cactus, enfiando a cabeça no cactus. E nessa espécie de cactus, o polinizador é esse morcego migratório que vem e vai, né, todo ano, né? E vem do México e vai para os Estados Unidos, do deserto do Arizona e toda essa região, e depois volta, né? Então, olha a carinha dele, polinizando, enchendo a cabeça de pólen, né? E se alimentando do néctar lá dentro. Então, ó, aqui a gente tem Glossophylla longirostris enfiando a cabeça dentro de uma flor de cactus. E ele pousou, inclusive, né? E ali, esse tem a Nura geoffroy, né? Enfiando a cabeça, bebendo néctar de uma Bauhinia rufa, é uma planta cesalpiniácea, né? E enquanto que ele voa que nem um beija-flor, né? Então não parado no mesmo lugar, né? O pólen, né, passa para o pelo do morcego enquanto que ele se alimenta, né? Principalmente na cabeça e no peito, né? Então no caso dessa balrínia, né? No anúria, né? E aqui algumas outras flores, né? Plantas de flores, né? Então, ó, o agave, tá vendo ali, né? É, ele, as flores, isso aí é típico. Olha, isso aqui, você, provavelmente, se você passar por aí e olhar, você vai ver. Depois, cactos, frequentemente, musa, banana, né? Tem cipó, tem muito cipó que tem esse tipo de fruta, né? Aqui é o baobá, aqui é a fruta durian, né? Da Ásia, famosa, né? Depois aqui, tricantera, né? Então, essas frutas ficam longe do caule das plantas, né? Então, a filogenia das bignomiáceas, né? E a morfologia e a fonologia de três famílias, polinizado por tipos diferentes de animais. Então, a filogenia está aqui, né? Tecomea, crescente, bignomiácea, né? Quer dizer, veio Tecomea, crescente, bignomiácea. Em quem que está polinizando? Moscas, né? Abelhas, né? É, e aqui beija-flor, né? E aqui morcegos, né? Então, vários tipos de flores crescentes, essa flor bem larga, cheia de néctar e pólen, né? Essa aqui, né? E crescente tem o número de flores o ano todo. Aqui tem um pico em volta de junho e julho, né? Esse aqui tem esse pico aqui, né? Em volta de junho e julho, né? Então, isso aí, né? E aqui as flores, aqui a foto no céu escurecido para mostrar as flores na ponta desses galhos, né? Bem além da folhagem. Aqui é a adaptação da planta que tem a forma da cabeça do morcego para ter uma polinização mais eficiente. Os movimentos da cabeça do morcego levam à polinização. Quando a flor abre à noite, a língua do da raposa voadora só pode entrar 27 milímetros na flor. Uma hora depois, ela pode entrar mais 22 milímetros, né? Então fica 49 milímetros, né? Permitindo mais acesso ao néctar, né?
Então, o acesso vai melhorando conforme a noite vai passando, para evitar de que ele beba tudo de uma vez só, né? Mas as flores querem que os morcegos visitem muitas flores. Porque se ele chegar lá, enfiar a cara, encher a pança de néctar e for embora e dormir, ele não vai levar pólen para nenhum lugar, né? Então ela meio que regula a quantidade de néctar, né? E aqui é a posição, né, do, do néctar, né? Com um peso de 54 gramas. É, quando a flor. Ah, ó. Então, quando você usa um pezinho, né? Aqui o peso da flor, né? A posição. E aqui com o pezinho, né? Quando você consegue dobrar a flor o suficiente, o néctar começa a fluir os pelos, né, na base da flor, e eles ficam saturados com néctar e vai dispensando em pequenas quantidades a flor. Então aqui é a flor, uma foto da flor, dessa flor aqui, para tornar ela mais real, né? Porque só no preto e branco é mais difícil. E aqui é a cara das flores, de acordo com a ecolocação, né? Então, uma flor mucama da flor, e aí você mudando a forma da flor, ou a colocação é diferente. Então, a ecolocação, a forma da flor, determina o tipo de ecolocação que ele detecta, tá bom? Aqui é a visita das flores, né? Glossopha commissari, para flores artificiais, né? Com morcegos, né? É, com cheiros diferentes na Costa Rica, né? Na floresta tropical de altitude baixa, né? As flores artificiais eram colocadas na borda da floresta e as visitas eram contadas através de uma célula fotoelétrica. Substâncias que têm enxofre eram mais preferidas, né? Então, dimetilbisulfeto e assim por diante tinham muito mais visita do que outras, inclusive benzaldeído ou ausência de cheiros. Então, cheiros com enxofre atraíam mais os morcegos, né? E aqui, como morcegos podem dividir o meio ambiente. Então, esse é um modelo hipotético, né? Então, aí você tem fonte de néctar pequena e fonte de néctar grande. Os morcegos pequenos conseguem tirar energia suficiente de flores pequenas, né? Mas morcegos grandes têm que se especializar em flores grandes por causa do custo de voar. Então, eles conseguem ganhar das espécies pequenas porque eles conseguem voar mais longe e, e eles conseguem aguentar mais tempo entre alimentação, né? Então, a coexistência de nectarívoros grandes e pequenos pode ser facilitado porque a distribuição individual das pequenas espécies é espacialmente mais restrita e a densidade populacional é limitada pelos recursos locais. As espécies grandes, ao contrário, explora uma área muito maior de floresta e pode se especializar em recursos temporários, numa mudança de néctar que não é exaurido por populações locais de pequenas espécies. Então, as espécies grandes ficam procurando os tesouros, né? E eles aí chegam nos tesouros e as espécies locais não conseguem acabar com ele, né? Enquanto que as espécies locais, elas especializam nos pequenos recursos que têm abundantemente e é, não procuram os grandes porque eles não conseguem voar até os grandes, né? Porque eles têm uma área restrita de uso. Então, por isso você pode ter duas espécies juntas, né? Aqui é a radiação de plantas, né, que morcegos comem plantas, do Fleming. E aqui você tem um tamanho do antebraço,
o tamanho da mandíbula, né? E a forma da asa, né? É, e o que é interessante é de que, aparentemente, os morcegos microquirópteros, eles têm uma zona adaptativa que quase não se sobrepõe com os megaquirópteros, principalmente porque eles têm formas diferentes. Então, a radiação dos morcegos que se alimentam de frutas da América do Sul, ela é diferente da América, né, da Europa, não, desculpe, da Ásia e da África e da Oceania, né? Principalmente porque eles aparentemente, enquanto que a mandíbula é uma coisa mais semelhante, o tamanho é diferente e a forma da asa é diferente, tá bom? Então, os megaquirópteros são maiores e têm umas asas mais compridas e mais largas para sustentar um peso maior, né? E é, então eles não sofreram uma radiação igual, né? É que os crânios, né? Crânios bem diferentes, né? De morcegos que se alimentam de uma dieta bem variada, né? Mas aqui a gente tem pteropodídea, a gente tem rhinolofídea, a gente tem artibeus, a gente tem vários morcegos diferentes, né? E aqui, então, esses crânios, um, eles olharam a forma dos dentes e viram as várias especializações. E o que é interessante é que o Desmodus, isso aí é inflastomídeo, né? O Desmodus está no extremo, né? Do componente principal, né? Então, a largura do palato com a bacia estilar, né? Centronictris, né? Musonictris, né? E Vampirum, né? Spectrum, né? E Macrophyllum, né? E esse círculo aqui, central aqui são os insetívoros, né? Então, veja, os extremos, né? Os extremos, macrotos califórnicos, né? Macrotos califórnicos, né? Então, a Frostomide são... E aqui a gente tem um monte de morcegos distintos que inclui, né? Molossid, Molossus molossus, né? Tadárida, Rhinolophus, né? O que é o que? Quiromeles torquatus, né? Então, a gente tem uma grande diversidade, né, de espécies, né, insetívoras, e a variação do crânio deles é bem menor do que encontrado dentro da família Plastomídea, que são esses extremos aqui, né? Então, a família Plastomídea, pelo hábito de comer plantas, eles tiveram uma variação, né, muito maior de crânio, né? Então, aqui, várias espécies, né, espécies carnívoras das três famílias são, né, tão pontilhadas, né? Por exemplo, Trachops, Carioderma cor, né? Vampiro spectrum e assim vai, né? Então, isso aí são os vários crânios. Agora, os que emitem som pelo nariz, eles têm uma inclinação, né, da cabeça, tá bom? E os que emitem pela boca, eles ficam com a boca na altura do eixo central, tá bom? Inclusive esses molocídeos aqui, né? Bom, o crânio pode ser grácil ou robusto, né? É, e depende da dieta, né? A robustez, em parte, depende da dieta, né? Então, os que comem besouro ou são carnívoros e comem pequenos vertebrados, eles têm uma robustez maior. E os que comem mariposa, uma robustez menor. Bom, isso aí é o que eu queria falar. Na próxima aula eu falo mais sobre ecologia e falo um pouquinho sobre comportamento também, tá bom? Eu interrompi a gravação, até mais aí.